Quem foi Jacó na Bíblia? A história de Jacó. Jacó foi o filho gêmeo mais novo de Isaque e Rebeca. Ele é um dos 3 principais patriarcas do povo judeu, ao lado de seu pai, Isaque, e seu avô, Abraão. Certamente a história de Jacó é uma das mais conhecidas da Bíblia. A descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel. O significado do nome Jacó. A Bíblia conta que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar, hebraico Akeb, de seu irmão gêmeo mais velho, Esaú. Daí o nome Jacó vem do hebraico Yacob e significa ele agarrava ou ele agarra. Devido a esse episódio e uma variação do substantivo hebraico que significa calcanhar, o nome Jacó é geralmente traduzido por apanhador de calcanhar ou suplantador, que é derivado de dominar ou segurar pelo calcanhar. Acredita-se que em hebraico o nome de Jacó tenha sido uma abreviação intencional do nome Jacob, o que significa Deus proteja. Quem foi Jacó? O nascimento de Jacó. O nascimento de Jacó está registrado em Gênesis 25, 21 e 28. Sua mãe, Rebeca, assim como sua avó, Sara, era estéril e esperou por filhos durante 20 anos. Seu esposo, Isaque, intercedeu ao Senhor em favor dela. Então Deus ouviu suas orações e abriu a madre de Rebeca, e ela gerou os gêmeos Esaú e Jacó. Não se sabe ao certo a data exata em que Jacó viveu. Alguns estudos estipulam que Abraão tenha vivido entre 2000 e 1900 a.C. Se isto estiver correto, então Jacó viveu em aproximadamente 1800 a.C. Jacó, o herdeiro da promessa. Deus havia prometido a Abraão que através de seu filho, Isaque, faria dele uma grande nação. Apesar das dificuldades que Isaque e Rebeca enfrentaram em relação à gravidez, a promessa de Deus não seria frustrada. No tempo certo o casal teve filhos. Com o nascimento dos filhos de Isaque, a promessa de Deus estava sendo renovada. Esaú era o primogênito dos gêmeos, então naturalmente era de se esperar que ele fosse o herdeiro da promessa de Deus aos seus pais. Mas antes mesmo do nascimento de Esaú e Jacó, Deus, pela sua soberana e infalível vontade, já havia determinado que Jacó herdaria a promessa. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Jacó a primogenitura, e a bênção de Isaque. No Oriente Antigo Próximo, o filho primogênito geralmente herdava no mínimo o dobro das posses do pai em relação aos outros irmãos. Além disso, ele também recebia uma série de privilégios, dentre os quais a posição de chefe social e religioso da família. Aproveitando-se da fome de seu irmão Esaú que acaba de retornar do campo, Jacó comprou de Esaú o direito de primogenitura, e insistiu em um juramento considerado irrevogável. Descobertas arqueológicas confirmam que naquela época na Mesopotâmia o direito de primogenitura podia ser negociado. Não se sabe se no caso de Esaú e Jacó houve algum tipo de burocracia para que tal negociação fosse registrada oficialmente. Porém a Bíblia cita que foi feito um juramento. Em muitos casos, juramentos como esse era válido perante um tribunal da lei. Isaque, já idoso, comunicou que transmitiria sua bênção patriarcal. Então ele pediu que Esaú preparasse para ele o seu prato favorito, Gênesis 27, 1-46. Sabendo disso, Rebeca instruiu a Jacó sobre como ele deveria proceder para tomar aquela bênção para si mesmo. Se aproveitando da cegueira do pai, Jacó se passou por seu irmão Esaú e foi abençoado por Isaque. Quando Isaque e Esaú descobriram o que havia ocorrido, nada mais poderia ser feito. A bênção sobre a vida de Jacó era irrevogável, Gênesis 27, 37,38. O problema com Esaú e o casamento de Jacó. Esaú ficou enfurecido quando descobriu que tinha sido superado por Jacó. Então, para fugir da ira de seu irmão, Jacó partiu para a casa de seus parentes em Harã. Em sua viagem, Jacó teve uma visão noturna. Nessa visão, Deus lhe confirmou a promessa feita a Abraão e lhe deu garantia de que o protegeria, Gênesis 28. Chegando a Harã, Jacó conheceu a sua prima Raquel, filha de seu tio Labão. Jacó desejou casar-se com Raquel e fez um acordo com Labão para que ao fim de um período de 7 anos de trabalho, pudesse tomar Raquel por esposa. O casamento ocorreu, mas Labão enganou Jacó. Recorrendo a um possível costume da região, Labão concedeu a Jacó sua filha mais velha, Lia ou Leia, como esposa. Jacó então fez outro acordo com Labão para que finalmente pudesse se casar com Raquel.
Nesse novo acordo, mais 7 anos de trabalho foi exigido de Jacó. Os filhos de Jacó. Enquanto ainda estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos foram gerados por suas 2 esposas e as servas delas. Leia era mãe de Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, criada de Leia, Jacó foi pai de Gade e Asser. Da criada de Raquel, Bila, nasceram Dan e Naftali. Após Deus abrir a madre de Raquel, Jacó foi pai de José e Benjamim. Esse último nasceu já em Canaã. Jacó tem seu nome mudado para Israel. Após longos anos trabalhando para seu sogro e fazendo seu rebanho prosperar, Jacó resolveu partir e retornar à Palestina. Labão não queria que Jacó partisse e lhe propôs um acordo para sua permanência. Na tentativa de obter vantagem sobre Jacó, Labão mudou o acordo várias vezes, até que Jacó conseguiu fugir. Quando soube da fuga de Jacó, Labão ainda o perseguiu. Mas após uma longa conversa ao se encontrarem, ambos fizeram uma aliança e Jacó finalmente viajou em direção ao sul. No caminho, Jacó encontrou um grupo de anjos, o que lhe assegurava que Deus o estava protegendo. Gênesis 32, 2.1,2. Quando estava indo em direção ao encontro de seu irmão Esaú, passando pelo riacho de Jaboque, Jacó encontrou-se com um varão, e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, o homem deslocou a coxa de Jacó, mas ainda assim Jacó conseguiu ser abençoado. Tal bênção mudou seu nome de Jacó para Israel, que significa, o que luta com Deus. Obviamente aquele foi um encontro divino. Gênesis 32, 2.24-30. Mais tarde novamente Deus apareceu para Jacó e reafirmou a mudança de seu nome. Gênesis 35, 9-15. Logo depois do ocorrido no riacho de Jaboque, Jacó conseguiu encontrar-se com Esaú. Apesar do clima tenso que antecedeu aquele momento, o encontro dos dois irmãos foi grande ternura. Receber estudos da Bíblia. O final da vida de Jacó. Jacó passou a residir mais uma vez na Palestina. Já seu irmão Esaú foi a Seir, e lá formou uma nação. Gênesis 33, 16. Os anos seguintes não foram fáceis para Jacó. Seus filhos Simeão e Levi tiveram sérios conflitos com os filhos de Amor por conta do problema com Diná. Gênesis 34. Também, a ama de Raquel, Débora, que era importante para a família, morreu. Depois, sua tão amada esposa Raquel morreu no parto de seu filho Benjamim. Seu outro filho Ruben deitou-se com Bila, sua concubina. Por fim, José, seu filho predileto, foi afastado dele. Quando já estava bem idoso, por conta da fome que assolava a região em que vivia, Jacó precisou se exilar no Egito. Lá ele teve a grande alegria de reencontrar seu filho José. No Egito ele foi muito bem recebido. Antes de morrer, já com a idade de 147 anos, Gênesis 47, 2.28, Jacó abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Gênesis 48, 8-20. O patriarca também abençoou seus próprios filhos, formando as 12 tribos de Israel. Gênesis 49, 1-33. Jacó faleceu e foi enterrado em Macela, perto de Hebrom, no túmulo da família juntamente com Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Jacó no Novo Testamento. Jacó é citado nas genealogias presentes nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus 1h02, Lucas 3h34. Frequentemente ele é mencionado na conjunção Abrão, Isaque e Jacó, como parte do trio de patriarcas notáveis do povo de Israel. Confronte com Mateus 8h11, Lucas 13h28. O próprio Jesus fez uma citação de Êxodo 3h06, onde é declarado: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mateus 22h32, Marcos 12h26, Lucas 20h37. Essa mesma expressão também aparece em Atos dos Apóstolos, Atos 7h32. Estevão também mencionou Jacó em seu sermão, Atos 7, 12:46. O apóstolo Paulo se refere a Jacó por 2 vezes, Romanos 9, 11 e 13, 11h26. Por fim, na Epístola aos Hebreus Jacó aparece na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 9,20,